Olá, muito boa tarde a você. E a violência chega às escolas. Um estudante arremessou uma cadeira e um colega na Asa Sul. Na semana passada, um caso parecido foi registrado em uma escola de Taguatinga. Só que o alvo da agressão foi uma professora. A briga também teve xingamentos. A agressão foi no Colégio Casebe, na 909 Sul, por volta das 4h30 da tarde da terça-feira. O caso foi parar na polícia. Foi registrado na Delegacia da Criança e do Adolescente como injúria, ameaça e lesão corporal. Segundo a ocorrência policial, um estudante de 15 anos jogou uma cadeira em outro da mesma idade. A dupla cursa o 8º ano. Alunos daqui do colégio disseram que os dois estudam juntos desde o início do ano letivo e que já tiveram outras discussões. Eles viviam em conflito desde o início do ano, mas nunca um conflito físico, sempre verbal e xingamentos, etc. E aí culminou nessa jogada de cadeira aí? Sim, porque acabou tendo um ataque explosivo, ficou muito nervoso e aconteceu. A aluna disse ainda que depois da confusão entre os jovens, houve uma discussão entre a mãe do adolescente agredido e 2 servidoras do colégio. Foi pra cima do menino, sendo que a coordenadora estava uma com a perna machucada e a outra com o pulso deslocado. Porque a mulher faz 10 anos de boxe. Foi precipitado tudo que aconteceu, entendeu? Eles poderiam ter resolvido de outra forma e não aqui dentro da escola se fosse para essas confusões todas acontecerem. A direção da escola não concedeu entrevista. O menor foi liberado da delegacia depois que os responsáveis assinaram um termo de compromisso. O fato aconteceu uma semana depois que um aluno de outro colégio, o Centrão, em Taguatinga, também jogou uma cadeira, só que o alvo desta vez era uma professora da instituição. O estudante de 18 anos se revoltou quando ela pediu para que ele retirasse o boné, já que o uso em sala de aula contraria as normas da escola. O agressor foi suspenso por 3 dias e, em nota, a Secretaria de Educação disse que vem implementando uma política de enfrentamento do preconceito e também da violência. O trabalho é feito em parceria com a Polícia Militar, que organiza palestras educativas. A PM garante que a escola tem policiamento diário. Ânimos acirrados também no Supremo. Os ministros Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso trocaram ofensas no meio de uma sessão. Barroso chamou Mendes de mentiroso e acusou o colega de ser leniente com crimes do colarinho branco. A briga aconteceu durante o julgamento sobre a extinção do Tribunal de Contas de municípios do Ceará, na tarde desta quinta-feira. Gente, citar o Rio de Janeiro como exemplo. Você deve achar que é Mato Grosso. Não, é o Rio de Janeiro mesmo. Onde está todo mundo preso. No Rio não estão. Não, mas, sim, aliás, nós prendemos, tem gente que solta. Veja o caso. Solta cumprindo a Constituição. Quem gosta de prender? Vossa Excelência, quando chegou aqui, soltou Zé Dirceu. Porque recebeu indulto do presidente da República. Não. Vossa Excelência julgou os embargos infringentes. Absolutamente, é mentira. Vossa Excelência dizia que é mentira. Aliás, Vossa Excelência normalmente não trabalha com a verdade. Então, gostaria de dizer que José Dirceu foi solto por indulto da presidente da República. E Vossa Excelência está fazendo um comício que não tem nada a ver com extinção de Tribunal de Contas no Ceará. Tem sim. Vossa Excelência está queixoso porque perdeu o caso dos precatórios e está ocupando o tempo do plenário com um assunto que não é pertinente para destilar esse ódio constante que Vossa Excelência tem e agora o dirige contra o Rio. Vossa Excelência devia ouvir a última música do Chico Buarque. A raiva é filha do medo e mãe da covardia. Vossa Excelência fica destilando ódio o tempo inteiro. Não julga, não fala coisas racionais, articuladas. Sempre fala coisa contra alguém, está sempre com ódio de alguém, está sempre com raiva de alguém. Não transfira para mim esta parceria que Vossa Excelência tem com a leniência em relação à criminalidade do colarinho branco. Quanto ao meu compromisso com crime de colarinho branco, presidente, eu tenho compromisso com os direitos fundamentais. Fui o presidente do Supremo Tribunal Federal, que foi, inicialmente, que liderou todo o mutirão carcerário. Vossa Excelência vai mudando a jurisprudência de acordo com o réu. Isso não é Estado de Direito, isso é Estado de compadrio. O juiz não pode ter correligionário. Pergunta que fica depois dessa discussão. Cláudio Humberto, onde está aquela famosa vênia entre os ministros do Supremo? Pois onde é que está a urbanidade, né? Foi o que todo mundo estranhou ontem foi o estado de exasperação do ministro Barroso, que em geral é uma pessoa muito elegante no trato, muito cordata, e ele interrompeu um ministro que se referiu ao Rio de Janeiro, que de fato não é exemplo de gestão pública para
para ninguém, para logo soltar um petardo em cima do Mato Grosso, dizendo que lá está todo mundo preso, como se no Rio de Janeiro não estivesse também. E, enfim, aí começou aí, degenerou num bate-boca absolutamente lamentável, numa instituição tão respeitável e tão respeitada quanto o Supremo Tribunal Federal. Do jeito que o ministro Barroso insultou o ministro Gilmar, é bem capaz de, a exemplo do que já aconteceu antes, quando ele se desculpou com o ministro Joaquim Barbosa, também faça o mesmo com o ministro Gilmar. A Advocacia Geral da União conseguiu derrubar a liminar que suspendia o leilão do pré-sal nesta sexta-feira no Rio de Janeiro. Um juiz do Amazonas deu a decisão favorável, aliás, desfavorável ao governo, que espera arrecadar mais de 130 bilhões em royalties. Michel Temer aposta na economia para superar a crise causada pela denúncia. Mas antes, precisa cuidar da saúde. Ele vai passar por novos exames em São Paulo. A expectativa é que fique internado entre hoje e amanhã. O presidente teve uma obstrução urológica anteontem. A Renata Dourado tem mais informações, notícias aqui de Brasília. Boa tarde, Renata. Isso, Rodrigo, muito boa tarde para você, boa tarde para o Cláudio Humberto, uma excelente sexta-feira para todos que estão aí nos acompanhando. Faz muito bem o presidente Michel Temer, já tem 77 anos, está cuidando aí da saúde, mas não perde o foco também na política. E o lema do governo é: para os aliados tudo, para os infiéis absolutamente nada. Então o governo vem fazendo, desde a votação da segunda denúncia, vem fazendo aí uma triagem, uma análise daqueles deputados que se dizem da base, mas que na hora de mostrar a cara a tapa, realmente não mostraram a cara a tapa, então se mostraram infiéis ao governo. Então o governo fez aí um levantamento que 6 deputados que se dizem da base votaram contra o presidente Michel Temer, favoráveis à denúncia, portanto, do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Então, a ideia é verificar, fazer uma análise dos cargos que foram oferecidos a esses deputados. Então, todas as pessoas que ocupam cargos relacionadas a esses deputados, a ideia é exonerá-las. Então, nos próximos dias aí, no Diário Oficial da União, vai vir o nome dessas pessoas, elas serão exoneradas, serão demitidas e abrir espaço para aquelas pessoas que vêm demonstrando, portanto, esse apoio ao presidente Michel Temer. E apesar de ter essa vitória, importante vitória aí de ter conseguido barrar essa segunda denúncia na Câmara dos Deputados, a situação do presidente Michel Temer não é tão confortável assim. Inclusive, próprios aliados vêm criticando o posicionamento do Planalto. Um deles é o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que chegou a conceder aí uma entrevista à Folha de São Paulo com duras críticas ao governo, disse que o governo ficou bastante desgastado com relação a essa denúncia, disse que o governo não tem votos suficientes para aprovar medidas consideradas importantes, disse que é preciso um diálogo maior entre o Planalto e o Congresso Nacional, os deputados e os senadores, e chegou a dizer, inclusive, que o Palácio do Jaburu, que é o local onde o presidente Michel Temer mora, é um lugar que não quer ser frequentado por ninguém. Ninguém está querendo ir no Palácio do Jaburu para poder conversar, dialogar com o presidente Michel Temer. E isso foi o que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse nessa entrevista, e olha que ele é aliado. E a gente lembra aqui que o presidente Michel Temer, mais do que nunca, vai precisar muito do apoio e do suporte do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, porque agora o foco, como a gente vem dizendo, é votar medidas consideradas importantes, especialmente para a economia do país. Reforma tributária, em especial a reforma previdenciária. E a reforma previdenciária, como a gente lembra, já está pronta para ser votada. O governo considera prioritária essa reforma para poder equilibrar as contas públicas. No entanto, deputados e senadores que já se desgastaram também, que são da base, já se desgastaram, inclusive com essa denúncia aí, não querem, mais uma vez, ter esse desgaste, porque a gente sabe que a reforma trabalhista é uma reforma extremamente impopular, e aí não quer, da reforma da Previdência é extremamente impopular, e aí o governo não quer, esses deputados não querem ter esse desgaste. Vamos ficar acompanhando para ver aí os próximos capítulos dessa grande novela. Rodrigo. Obrigado, Renata. Trazendo informações, Cláudio Humberto, está aí o desafio do governo, aprovar a reforma da Previdência. E ao contrário do que afirmam alguns analistas juvenis, a gente sabe ou percebe que vai ser muito mais fácil do que se imagina, viu, aprovar a reforma, se o governo quiser mesmo aprovar esse projeto. O fato, minha gente, é que o presidente Michel Temer, na votação de quarta-feira, ele mostrou os deputados com os quais ele de fato conta. Foram 251 deputados que deram a cara para defender o Temer na televisão, em rede nacional, e defender, portanto, o arquivamento de uma denúncia grave contra o presidente da República. Isso não é pouco, né? Então, o governo conta com esses 251 deputados e tem também, e faltam, portanto, 57 deputados para chegar àqueles 308
necessários à aprovação da reforma. O governo pode conseguir até muito mais do que os 57 votos que faltam, porque, afinal de contas, 107 deputados da base de apoio ao governo votaram contra o Temer na quarta-feira, mas grande parte deles, talvez a maioria, votará com toda certeza favoravelmente à reforma da Previdência, que tem que ser feita ou o Brasil quebra. Simples assim. E os deputados, mais do que ninguém, têm essa consciência. Os deputados de oposição também têm a idêntica consciência, mas como eles não têm a responsabilidade governativa, então preferem assumir o discurso demagógico de supressão de direitos, etc. e tal. É tudo conversa mole, eles sabem perfeitamente que ou se faz a reforma da Previdência ou o Brasil quebra, como quebrou, por exemplo, a Grécia alguns anos atrás, e foi aquela catástrofe social que se viu naquele país. Por exemplo, no caso do PSDB, 23 deputados do PSDB, mais ou menos metade do partido, votou contra o Temer quarta-feira. Todos eles votam favoravelmente à reforma da Previdência. 9 deputados do PSDB e 8 do PMDB e 8 do PSDB estiveram ausentes, né, ou se abstiveram. E esses deputados também votarão. E assim como diversos outros partidos, há 18 deputados do PSD de Gilberto Kassab, um partido que também defende a reforma da Previdência. Portanto, o governo terá muito mais facilidade de aprová-la do que se imagina aqui em Brasília. E mesmo com a chuva de ontem, em parte da capital, o nível dos reservatórios continua caindo. Hoje o descoberto amanheceu em 7,9% e o reservatório de Santa Maria em 23,4%. Estão sem água nesta sexta Gama, Paranoá, Lago Sul, também Taquari, setor de Mansões de Sobradinho e Sobradinho Novo. E ainda os bairros Morro Azul, Vila de Boa e também setor oeste em São Sebastião. E a seguir, nossa equipe de reportagem chega à Chapada dos Veadeiros para acompanhar mais um fim de semana de combate às chamas. Novos focos de incêndio foram encontrados de ontem para cá. O Band Cidade volta já.